Mais um flagrante explosivo. Depois da venda de Vale Transporte, a equipe da Band registra piratas agindo normalmente na rodoviária do Plano Piloto. E risco de racionamento. Sem chuva, nível do descoberto volta a cair e Caesb pode começar corte ainda em janeiro. Segurança Pública. Temer fala que facções criminosas preocupam toda a nação e tem regras de direito fora do Estado. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. Mais um flagrante de irregularidade e irregularidade na rodoviária do Plano Piloto. Na semana passada, mostramos com exclusividade a venda ilegal de Vale Transporte. Depois da denúncia da Band Brasília, a fiscalização foi reforçada. Agora o problema é outro, a pirataria. O transporte irregular divide espaço com ônibus no principal terminal urbano do Distrito Federal. As irregularidades na rodoviária do Plano Piloto não param. O transporte pirata acontece livremente. Veja este homem de calça branca. Ele é o responsável por levar pessoas do terminal ao carro. Rapidamente as vagas são preenchidas e o motorista sai com os passageiros. O carro de trás também faz transporte irregular. Em questão de minutos, o motorista sai com o carro lotado. E olha quem entra em ação outra vez, o homem da calça branca. Experiente, ele consegue mais pessoas para lotar o carro verde. Todas mulheres. Tem muitas vezes que não tem ônibus no horário certo. Aí tem vezes que está de greve e a alternativa é pegar o pirata mesmo, para chegar no horário certo. Chegar mais cedo no serviço, né? Aí ele acaba pegando um transporte mais rápido. Quando eu tô apressada, eu Hoje pego. mesmo você vai pegar? Com certeza. Veja mais um flagrante de pirataria. Este carro já chega cheio de passageiros. Mesmo assim, o motorista pega mais pessoas. Ninguém parece ligar para o risco que a superlotação e a falta de cinto de segurança podem trazer. A Secretaria de Mobilidade informou que conta com 154 fiscais de trânsito em todo o Distrito Federal e que no ano passado 277 pessoas foram multadas por praticar o transporte ilegal de passageiros. A multa para quem for flagrado pode chegar até R$5.000. Mas o transporte pirata não é o único problema que ocorre na rodoviária do Plano Piloto. Desde o final do ano passado, o jornalismo da Band tem feito um raio-x no local e flagrou também a venda ilegal de passagens por meio do uso do cartão de Vale Transporte. Repare este homem, ele vende a passagem. Ao entrar no ônibus, o passageiro devolve o cartão pela janela. Neste outro vídeo, o procedimento é o mesmo. No início de janeiro, nossa produção fez outra gravação que mostra que o cenário não havia mudado. Você quer comprar cartão ou quer passar? Cartão. Você quer comprar? Não, eu tenho um para vender aqui, ó. Quanto que é? 25. Os flagrantes não pararam. Este outro homem fez negócio com este passageiro. Fomos até ele. Por que o senhor comprou o cartão? É mais barato? Não, passei não. Passei. Você sabe que é mais barato, mas que é ilegal, né? Não. Depois ele pegou o cartão de volta e se justificou, dizendo que queria apenas ajudar. Tá fazendo parte aí do esquema, né? Não tô não. Só parecia que ele tava com pouco de jeito, tá ligado? Depois da divulgação da nossa reportagem, a venda ilegal das passagens diminuiu. Na semana passada, o secretário de Mobilidade disse à Band que essas fraudes encarecem o sistema de transporte, mas que o governo tem se empenhado para combater essas fraudes. Para evitar as fraudes, todo o sistema, todos que têm algum tipo de gratuidade vão ter que passar por um processo de recadastramento, que basicamente é você coletar a imagem, as fotos dessas pessoas. Ora, a gente nota que parece que o transporte pirata às vezes é mais organizado que o regular, tem até o organizador, mas é claro que agem na omissão do Estado. Na omissão do Estado. E por quê, Rodrigo? Principalmente porque se o sistema público de transporte estivesse funcionando normalmente, fosse eficiente, isso não ia acontecer, né? Agora é preciso mesmo fiscalização aí para as duas irregularidades, tanto a venda do Vale Transporte como para o transporte pirata. Agora, o transporte pirata
além da atuação do governo, além da atuação do poder público, para acabar com isso aí, depende muito de nós, população, gente. Isso aí é claro, porque quem acha vantagem pegar uma condução aí mais barata tem que pensar melhor. Olha, a gente viu nessas imagens aí, olha, muitos carros superlotados, como a Érica Blaine disse, não tem cinto de segurança para todo mundo, não tem fiscalização para ver se o carro tem manutenção, se os pneus não estão carecas, coisas assim. Então, quem anda nesses piratas acaba colocando em risco a própria vida. Por isso eu acho que para acabar com isso aí, tem que ter o quê? Tem que ter a fiscalização do Estado, tem que ter um transporte público eficiente, que a gente ainda, infelizmente, não tem, mas tem que ter também a nossa vontade, gente. Olha, nem sempre pagar uma passagem mais barata pode ser vantagem, que a gente está colocando em risco a nossa própria vida. Agora, com relação ao Vale Transporte, aí não. Aí é cacete mesmo, é fiscalização e tem que prender esses caras que estão fazendo isso aí, porque, como disse o secretário, isso impacta até no custo total do sistema e é mais uma desculpa para a passagem ser um pouquinho mais cara, né? E ainda falando do transporte público, não podemos esquecer do aumento das passagens. Os deputados distritais consolidaram um projeto de decreto legislativo que propõe a suspensão do reajuste. A sessão está marcada para amanhã. E o problema é que empresários das cooperativas resolveram apelar para a crise e pedem a manutenção do aumento. Uma reunião acontece agora e a repórter Érica Blaine acompanha tudo ao vivo. Uma boa tarde, Érica. Situação por aí. Olá, Aurengo, muito boa tarde a todos. Pois é, a reunião ainda está sendo realizada neste momento aqui na Câmara Legislativa. Os representantes das cooperativas, na verdade, eles querem que o aumento das tarifas de ônibus prevaleçam, porque eles veem aí a possibilidade de aumentar os ganhos, de aumentar os lucros. Já os deputados, eles rebatem, dizem aí que esse aumento ele não adianta aumentar essas tarifas, como o governo já tem feito regularmente, não adianta aumentar as tarifas sem que o sistema de transporte coletivo seja reavaliado, muita coisa mude, principalmente aí no que se refere à gratuidade do sistema. Os deputados, eles estão confiantes na reunião de amanhã, quando vai ocorrer essa votação aí do decreto, esse decreto que derruba, o aumento aí proclamado, deferido pelo governador, mas o governador também já sinalizou que caso os 13 deputados, que é o número aí da maioria, votem por derrubar esse projeto, ele deve recorrer ao judiciário para fazer prevalecer aí a vontade dele. Mais informações na segunda edição do Band Cidade, que começa às 10:07 da noite. Obrigado, Érica. Continua acompanhando, tá aí, pode virar uma guerra judicial. Olha, cerca de 60 celulares foram apreendidos dentro do Centro de Prevenção de Progressão Penitenciária no CIA, o CPP. A fiscalização surpresa foi no início desta semana e teve participação de cerca de 80 agentes. Além da apreensão dos aparelhos, drogas e facas artesanais também foram encontradas. O Centro de Progressão Penitenciária abriga apenas presos do regime semiaberto que trabalham durante o dia e retornam à noite. O local tem 1.067 vagas, mas abriga hoje 1.400 detentos, 30% acima da capacidade. A Secretaria de Segurança Pública garante que tem reforçado as revistas pessoais. Os objetos apreendidos serão analisados pelo setor de inteligência e depois encaminhados à Polícia Civil. Agora não basta só analisar os objetos, tem que saber como é que foi parar lá dentro, como entrou. Que é o principal, a inteligência, analisar o objeto, não tem droga, não tem arma, é tudo. Vai analisar o quê? É droga e é arma. Agora, isso aí tem que ver como que entrou e tem que tapar esse ralo, gente. Não é possível. O pior de tudo é que o CPP não é um desses presídios, como aquele do Amazonas ou aquele lá de Roraima, que tem mais da metade de uma população carcerária, assim, de gente perigosa, de presos perigosos. Não, é de presos que têm o benefício do regime semiaberto, que, em tese, tem até bom comportamento. Não dá para o Estado continuar com os presídios assim, com essa coxa de retalho. Tem que ter fiscalização eficiente. E o presidente Michel Temer está reunido com integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Também participam do encontro o ministro da Justiça e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em meio à crise causada pelos massacres de Manaus e de Roraima,
volta à tona a ideia de se criar o Ministério da Segurança Pública. Os detalhes com a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Então, para solucionar o problema, se cria o Ministério, é isso? É difícil, né, Rodrigo? Mas exatamente essa é a proposta. Muito boa tarde para você, para o Sérgio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, o presidente, como você bem disse, está reunido com a chamada bancada da bala. São aqueles deputados e senadores, algo em torno de 275, que defendem que o cidadão possa ter a própria arma para fazer a própria defesa. Então, são esses parlamentares que estão levando essa nova ideia aí para resolver os problemas, digamos assim, de se criar mais um ministério, né, o Ministério da Segurança Pública, que vai, na verdade, na contramão daquilo que o próprio presidente defende, de enxugar a máquina. A gente lembra que ele fez, quando entrou, reduziu bastante o número de ministérios, porque é algo que custa caro para o Estado, todos nós pagamos, né? Então, o que se espera é que o governo tenha a capacidade de enfrentar e de resolver esse problema com toda a estrutura que já existe. Mas é uma proposta aí que o presidente Michel Temer vai analisar, assim como uma outra proposta também que foi enviada pelo governador do Amazonas. A gente lembra que lá em Manaus, nesses últimos dias aí, 64 presos foram assassinados em 3 presídios. Então, é um estado que sofre bastante com essa situação. Então, o governador também enviou uma proposta para o presidente Michel Temer, uma espécie de pacto federativo com todos os governadores, o governo federal, a União, para combater a criminalidade, o crime organizado, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, que, na verdade, Rodrigo, é quem está por trás de toda essa matança, de todas essas mortes, esses assassinatos, esses massacres que nós estamos vendo. É isso, é uma guerra de facções que por trás está uma guerra de quem vai liderar o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Então, ele propõe isso usando, inclusive, integrantes da Força Nacional. É mais uma proposta que o presidente Michel Temer também vai analisar. Antes de iniciar essa reunião, ele estava participando de uma outra reunião sobre infraestrutura e falou sobre essa grande preocupação que o governo tem, todos nós temos, na verdade, sobre esse crime organizado, porque, na verdade, essa atuação está ultrapassando as grades, ultrapassando as barreiras, preocupando, claro, toda a sociedade brasileira. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer falou hoje sobre isso. A União Federal também passou a interessar-se muito mais sobre essa matéria, porque estas organizações criminosas, PCC, Família do Norte, etc., constituem-se quase numa regra jurídica, numa regra de direito fora do Estado. Veja que eles têm até preceitos próprios, e, para surpresa nossa, até quando fazem aquela pavorosa matança, né, o fazem baseado em códigos próprios. Então, esta é uma questão que ultrapassa os limites da segurança para preocupar a nação como um todo. Exatamente. E ele reforçou isso porque a gente sabe que a segurança dos presídios é responsabilidade dos próprios estados, mas com a situação caótica que a gente vive, é claro que o governo federal também está atuando e a gente sabe também que são várias frentes, né, Rodrigo? Você tem, por exemplo, medidas, ou melhor, colocar em prática, na verdade, medidas para evitar, por exemplo, que os jovens sejam contaminados pela criminalidade, entrem, portanto, junto com esses traficantes aí, façam parte desse grupo do tráfico de drogas, tráfico de armas. Então, evitar, primeiramente, com que esses jovens entrem nesse universo, claro, levando educação de qualidade, cultura, lazer, esporte. E, por outro lado, também, essa situação onde essas pessoas que já entraram na criminalidade estão vivendo em situação subhumana nesses presídios. Então, são vários aspectos que precisam ser analisados e são várias frentes também que o governo está analisando para tentar resolver esse problema, essa situação. Rodrigo. Obrigado, Renata. Com as informações, reunião lá com o presidente. Agora, Sérgio, se criar ministério e resolver esse problema, a gente teria aí saúde e educação escandinavas. Exatamente. Não, e no governo passado tinha quase 40 ministérios, então teria sido uma beleza, né? Não tem, isso aí ainda tem gente, né, Rodrigo, que cai na lorota de políticos que querem aparecer, e aí uma ideia dessa acaba virando notícia. O cara chega para alguém e fala, olha, eu falei para o presidente Temer, eu sugeri que ele criasse o Ministério da Segurança Pública e ele gostou da ideia e vai pensar no assunto. Vai pensar nada. O presidente foi dizer um não para esse cara, evitou dizer que isso é uma ideia de jirico. O presidente não falou, mas nós podemos falar, isso é ideia de jirico. Esse Ministério da Segurança Pública não vai sair. E não vai sair, pelo menos por 2 motivos. Primeiro é o seguinte, o presidente Temer fez no final do ano passado uma reforma administrativa para reduzir o número de ministérios e para mostrar que o governo está fazendo a parte dele ao reduzir gastos. Agora vai criar outro? Não vai. E tem uma outra coisa, um segundo motivo. A Constituição é muito clara. Segurança pública é atribuição
dos estados. O governo federal pode, deve entrar num trabalho de colaboração, de ajuda em questões pontuais, como essa crise do sistema penitenciário agora. E é isso que ele está fazendo, até porque o sistema penitenciário, esse sim, tem o dedo do governo federal. Olha, não dá, isso aí é conversa para boi dormir. E o presidente Temer também comentou o resultado da inflação, que fechou 2017 abaixo da meta. O IBGE divulgou hoje que o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial do país, terminou o ano em 6,29%. Temer disse que a projeção para este ano é de uma redução ainda maior. A meta central para 2016 era de 4,5%, mas com um intervalo de tolerância poderia chegar a 6,5%. E hoje tem ainda a reunião do Copom. A expectativa é que a Selic, a taxa básica de juros, que hoje está em 13,75%, ao ano caia até 13%. E a seguir, falta de chuva leva a nova queda no nível do descoberto e racionamento pode começar ainda este mês. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.